A última coisa de que me lembro claramente naquela tarde é estar sentada na sala de espera do consultório médico, com os ouvidos começando a coçar de um jeito estranho, como se algo estivesse se movendo lá dentro. Virei para o meu namorado e pedi que ele me desse algo para coçar o ouvido. Ele me olhou como se eu tivesse perdido completamente o juízo, o que, honestamente, é uma reação compreensível para esse tipo de pedido. Mas então vi a expressão dele mudar. Os olhos que estavam confusos ficaram com medo, e eu disse em voz alta: "Alguma coisa está errada." Essas foram as últimas palavras que falei por um bom tempo. Eu tinha 16 anos, quase 17. Acabara de tomar minha injeção semanal de dessensibilização para a alergia. O tipo de coisa que você faz toda semana, tão rotineiro quanto ir ao mercado. Estava fazendo isso há anos, sem nenhum problema. Meu irmão estava comigo e meu namorado também. Você precisa ficar sentado, esperando os 20 minutos obrigatórios depois da injeção, só por precaução. Só por precaução do que aconteceu a seguir. Não me lembro de cair no chão. O que me lembro é de me ver deitada no linóleo lá de cima, de algum lugar acima de tudo, vendo meu irmão entrar em pânico, vendo as enfermeiras me segurarem pelos pés e me arrastarem para os fundos. Não havia pânico onde eu estava, só aquela clareza estranha e silenciosa, como se o volume do mundo tivesse sido baixado quase a zero. Observei e então fui subindo, para cima, pelo teto, através das paredes do prédio. E de repente estava no espaço aberto, me movendo, vendo a terra e a lua ficarem cada vez menores embaixo de mim, como no final de um filme, até que não havia mais nada ao meu redor além de escuridão, e lá na frente uma luz. Fui parar em um lugar que ainda chamo de Jardim de Cristal. Nunca encontrei um nome melhor para ele, e penso nisso quase todos os dias há 30 anos. Era noite lá, um céu profundo e perfeito cheio de estrelas, mas a lua estava errada. Alta demais, no lugar que simplesmente não fazia sentido. O chão ao redor do jardim era uma extensão de areia branca impossível, e em algum lugar ao longe eu podia ver uma cidade que parecia ter sido construída inteiramente de cristal. Tudo no jardim também era de cristal. As plantas, as estruturas, cada superfície. Ao longo da parede do fundo, havia essas camas em forma de pagodes, rendadas e delicadas, como as estruturas de meditação que você vê em templos indianos, mas feitas de cristal. 6 ou 7 delas, e não havia ninguém além de mim. Fiquei andando por ali, olhando para tudo por um tempo. O silêncio naquele lugar era algo que nunca havia experimentado. Não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de alguma forma. E quando olhava de perto para as superfícies de cristal, percebi que todos os símbolos sagrados que já havia visto na vida estavam ali dentro, correndo por eles em um brilho lilás suave, como um fluxo de luz atravessando tudo ao mesmo tempo. Então um ser apareceu, uma forma de luz giratória e amorfa, quase como um lótus. Eu deveria estar aterrorizada. Tinha 16 anos e estava sozinha em um lugar impossível. Mas não havia medo disponível para mim ali. O ser se comunicava em sentimentos que se tornavam conceitos, pensamentos colocados diretamente na minha compreensão sem passar pela linguagem. Ele me disse que eu estava sendo tratada, que meu corpo estava sendo reparado e que ficariam comigo até que ele estivesse pronto para eu voltar. Eles me mostraram coisas, não uma revisão de vida completa, mas como exemplos específicos. Eles me mostraram quem eu era naquele momento e não fiquei orgulhosa do que vi.
Estava mergulhada em drogas e festas e completamente desligada da escola. Mas também me mostraram algo que não havia reconhecido em mim. Como eu era rígida, como julgava as pessoas. Me achava mais inteligente do que a maioria e usava isso como armadura. Eles me mostraram como minhas palavras e meu jeito de dispensar as pessoas causavam ondas que as machucavam de formas que nunca havia visto. Não havia acusação, não havia punição, só amor e a mensagem de que eu estava prestes a ser adulta e precisava enxergar isso. Então me disseram algo que nunca esqueci. Disseram que eu estava em uma encruzilhada. Dois caminhos. Um levava à vida para a qual eu estava encaminhada. Casar com meu namorado atual, ter filhos, me acomodar em algo quieto e confortável. O outro era mais difícil, mais caótico, mais incerto, mas mais rico, mais vivo. E para percorrê-lo, eu teria que abrir mão de algo, a possibilidade de algum dia ter filhos. Eles me mostraram as duas opções claramente, e eu senti que já sabiam qual eu escolheria. Escolhi o segundo caminho antes mesmo de terminarem de descrever o primeiro. Ouvi algo como uma risada suave deles quando disse isso. A gente sabe. Então, acordei na UTI. A voz da minha mãe chegou até mim antes de qualquer outra coisa. Eu conseguia ouvir a preocupação dela antes de conseguir abrir os olhos. Ouvi alguém dizer: ela ficou inconsciente tempo demais. Pode haver danos cerebrais. Estejam preparados para ela não ser a mesma. Voltei à consciência entubada e conectada a tudo, e foi terrível. Mas minha mente estava completamente lá. Comecei a soletrar em libras, eu sabia o básico, tentando perguntar onde estava meu irmão, onde eu estava, o que tinha acontecido. As enfermeiras acharam que eram espasmos involuntários das mãos e estavam prestes a chamar o médico, quando meu namorado entrou na sala, me olhou e disse: "Vocês são todos idiotas, ela está sinalizando." Ele leu cada letra. Depois disse que ela está bem, só não é muito boa nisso. Completamente verdade. 3 semanas depois da minha parada cardíaca, eu estava num avião com minha escola, caminhando quilômetros por dia, e você nunca diria que algo havia acontecido. O que mudou foi tudo por dentro. Fui deixando a igreja aos poucos, ao longo dos anos que se seguiram. Eu havia sido católica a vida toda, e depois dessa experiência, as coisas que sempre me davam conforto começaram a soar vazias diante do que eu agora sabia ser verdade. Então comecei a ler tudo: religiões comparadas, textos antigos, apócrifos, tradições herméticas, filosofia oriental. Conversei com pessoas de todas as fés que conseguia encontrar, tentando construir um mapa de algo que havia experienciado, mas para o qual ainda não tinha palavras. Essa busca ocupou os anos entre minha primeira experiência e o que aconteceu quando eu estava perto dos 30. Eu estava no exterior, sozinha. Tinha ido fazer uma cirurgia abdominal em outro país. Essa é a realidade de quem não tem um plano de saúde que cubra tudo. Estava me recuperando, tomando shakes proteicos porque era tudo que meu sistema conseguia processar. Algo em um daqueles shakes desencadeou uma reação. Choque anafilático de novo. A mesma coisa que quase me matou aos 16. Parada cardíaca. País diferente, hospital diferente. Mesmo lugar. Desta vez não tive uma experiência de viagem. Sem flutuar, sem ver meu corpo. Em um momento eu estava numa cama de hospital e no próximo estava de pé no jardim de cristal. O ser grande estava lá. E sua primeira mensagem para mim foi algo como: "Você de novo. Por que voltou?" Eu disse que não sabia, que tinha certeza de que deveria estar no hospital. E ele me disse: "Sim, é exatamente onde você deveria estar, e você vai voltar."
Mas desta vez, disse, vamos ter uma conversa de verdade sobre como as coisas funcionam. Eles me mostraram uma revisão de vida completa. Tudo. E me mostraram onde eu havia realmente crescido desde os 16, o que foi gratificante de uma forma que não consigo descrever completamente. Que algo fora de você confirme que o esforço que fez realmente significou algo. Mas também me mostraram os lugares onde eu ainda estava presa, padrões que tinha sem nem perceber. Então me falaram sobre meu coração. Disseram que por causa de um trauma na infância, algo essencial em mim havia sido danificado, não fisicamente, mas de uma forma que me impedia de me conectar de verdade com outras pessoas. Eles chamaram de consciência do coração. Disseram que enquanto eu não resolvesse isso, o trabalho energético que estava tentando fazer permaneceria fora do meu alcance. E tinham razão. Estava trabalhando com outros praticantes há anos e simplesmente não conseguia sentir o que eles sentiam. Algo estava bloqueado e eu não entendia por quê. Me disseram para me deitar em uma das camas de cristal. Me deitei e 2 seres menores apareceram, a mesma qualidade de luz amorfa do maior, mas mais alongados, talvez do tamanho de uma criança de 5 anos. Um de cada lado da cama. Eles subiram, se sentaram ao meu lado e disseram: "Não entre em pânico, você está segura." Então eles arrancaram meu coração do peito. Eu o observei flutuar acima de mim, ainda batendo, vermelho e real, e completamente impossível. Os 2 seres começaram a trabalhar nele, seus dedos pressionando diferentes áreas, tentáculos de luz fluindo para o tecido, e cada vez que tocavam um novo ponto, eu sentia uma puxada correspondente no meu peito. Com cada toque, vinha uma onda de euforia tão completa que não tenho palavras para isso. Eles trabalharam em cada área que precisava de atenção, e quando terminaram, meu coração voltou ao lugar e disseram: "Você não vai voltar aqui de novo, não até que seja realmente a sua hora." Perguntei como evitaríamos o problema médico de acontecer de novo. Disseram que eu receberia um diagnóstico em breve, que 2 problemas separados seriam encontrados e ambos poderiam ser tratados. Então disseram: "Siga em frente, use o que aprendeu, ensine outros." Acordei já sem o tubo de respiração. Voltei para casa 2 dias depois, sozinha, e tinham razão em tudo. Encontrei um neurologista que descobriu um defeito físico no meu cérebro que precisava de cirurgia. No minuto em que fizeram a cirurgia, fui curada, completamente. O segundo problema também foi tratado com sucesso. Encontrei uma comunidade de trabalhadores de energia que eu conseguia sentir de verdade, e tudo que estava bloqueado se abriu. Tenho ensinado desde então. O sentido da morte que sempre carreguei, aquele saber silencioso sobre se alguém sobreviveria ou não, se amplificou depois da segunda experiência até que não pude mais ignorá-lo. Comecei a fazer trabalho de doula de morte. Fico com pessoas que estão morrendo, seguro mãos, leio em voz alta e explico coisas para famílias que ainda não estão prontas para ouvir. E quando alguém está deitado convicto de que vai para o inferno, eu digo o que sei por ter estado lá. Já morri antes, foi mais fácil do que adormecer. E onde quer que você esteja indo, não é punição. Você será compreendido e amado quando chegar. Às vezes as pessoas se vão com mais paz quando ouvem isso. Às vezes, o medo era a única coisa que as mantinha aqui. Há cerca de 5 anos me converti ao judaísmo. Isso surpreende quase todo mundo. Mas durante a meditação eu continuava recebendo fragmentos, símbolos, frases que pesquisava e que sempre apontavam na mesma direção.
Me aproximei de pessoas que conhecia, visitei uma sinagoga, conversei com um rabino que me disse que eu já pensava sobre o mundo da forma como a tradição dele pensa. Quando comecei a estudar, simplesmente fez sentido até o fundo. Encontrei comunidade e a liberdade para praticar a espiritualidade esotérica e energética, para a qual sempre fui atraída. Eu chamo Deus de doçura incognoscível. É o melhor nome que já encontrei, porque é isso que é. Essa onda avassaladora de euforia, clareza, amor, segurança e paz, tudo entrelaçado em algo que você pode sentir completamente, mas nunca explicar. Acredito que um pedaço disso vive dentro de cada um de nós, dentro de tudo que está vivo. Tenho 47 anos agora. Tenho um companheiro com quem estou a maior parte da minha vida adulta. Alguém que vi do outro lado de um riacho numa feira medieval e reconheci no instante em que ouvi sua voz. Tenho uma melhor amiga que tenho desde a adolescência, reconhecida da mesma forma. Nunca tive filhos, que foi a escolha que fiz naquele jardim aos 16 anos, e não me arrependi nenhum dia. Tenho diplomas que não teria conquistado, uma vida que não poderia ter construído, uma cidade e uma comunidade que combinam comigo de formas que minha cidade natal quieta nunca poderia. Também sou científica o suficiente para me perguntar, em certos dias, se alguma coisa disso foi real, se foi apenas o que um cérebro moribundo produz para se proteger do fim. Consigo segurar essa pergunta sem que ela tire o significado, porque qualquer que seja a natureza dessas experiências, o que quer que aquele jardim fosse feito, o amor que me segurou enquanto meu corpo estava sendo reparado, ele operou em mim como realidade. Ele me mudou do jeito que só algo real pode mudar uma pessoa. Certa vez me disseram que o jardim de cristal é onde minha alma se sente mais confortável para descansar. Que quando eu realmente morrer, quando for de verdade minha hora, vou ficar um tempo silencioso lá antes de seguir em frente. Quando era mais jovem, isso soava como punição, como purgatório. Agora parece um presente. Tempo para sentar sozinha com tudo, para sentir gratidão por uma vida estranha, caótica e linda, para dizer adeus a ela e deixá-la ir com amor. Não tenho medo disso. Não tenho medo desde que tinha 16 anos, e algo em mim, mesmo no chão de um consultório médico, já entendia. Isso não é o fim. A vida é amor. Essa é a forma mais simples que conheço de dizer, depois de tudo que passei. Cada pessoa que você encontra carrega um pedaço do divino, o mesmo que vive em você. Até as assustadas, as que agem com raiva e dor, elas também carregam. Quando você consegue olhar para uma pessoa difícil e ver o medo por baixo do comportamento em vez da maldade, o mundo deixa de ser algo contra o qual se proteger. Levei 30 anos para realmente aprender isso, mas cheguei lá. E acho que é exatamente isso que fui mandada de volta para fazer.